Oiê. Oi, professor, bom dia. Beleza, gente? Bom dia. E aí, queridos? Como é que vocês estão? Fala, André. Oi, Letícia. Oi, Johan. Olá. E aí, Alfredo. Beleza? David, Felipe, Ana. Oi, bom Só dia, alegria? professor. Bom dia, prof. E aí, tudo bem? E aí, o Sim. Rosa já cansou vocês já? Sim, prof. O Rosa, ele sempre estica, né? A aula. Ou Na não? verdade, todo mundo tá esticando. É mesmo? Todo mundo. Nossa. Ah, mas Acho que eu o vou Rosa esticar faz isso então no também. presencial também. Oi? O Rosa faz isso no presencial também. É costume É. já. Você vê, né? O cara sabe tanto que ele não consegue parar de falar, né? Pois é. Exato. Bom, eu não vou abusar de vocês, não. Fica tranquilo. Vamos lá. Oi, gente. Oi para quem entrou agora. Oi, professor, bom dia. E aí, Luísa, tudo bem com você? Tudo bem? Ô, senhor, eu queria te Oi. perguntar, no final da aula, eu sei que você vai ter que sair, mas aí eu queria falar com a turma depois. Você me deixa como co-anfitriã e aí eu desligo a chamada. Tá. Pode ser? Tá bom. Então, tipo assim, quando eu for encerrar, eu só preciso, tipo, sair. Eu não preciso... Você me deixou como co-anfitriã? Ah, tá. Make co-host. Tá bom. Já vi aqui. Beleza. Aí, Nem sabia que dava pra fazer isso. Acabei de... Aí você pode encerrar a gravação também quando acabar a aula, que aí a gente só quer debater sobre um tópico, entendeu? Entendi. Eu não tô convidado, é isso? Não, o senhor está, mas você tem que vazar. Caralho, cheio de segredinho vocês, viu, mano? Te falar. Viu? Mas tudo bem, mas tudo bem. Eu vou aguentar a curiosidade. Credo, Oi. apesar que eu acho que seria até válido, mas como não dá para o senhor, mas eu acho que seria até válido ter opinião de professores quanto Sim. ao que a gente quer de fato debater. Tá. Gente, depois vocês sabem, tem o grupo pra isso, né? porque Apesar que o eu Rubão queria- sempre fica bravo que coloca coisa no grupo, né? E dessa É. vez vai sair conversa, viu? Vai. Tá. Porque se chegar de tarde e ele ver que tem 2.000 mensagens ou mais, ele engana todo mundo. Cara, eu tô rindo demais quando chamam ele de tiozão do Del. É Alô, Rubão. Censurador. Tamo junto. Gente, vamos começar então? Acho que já tá todo mundo aí. Não, tem 20. Bora. Bom, acho que o resto aí fez um intervalinho forçado aí. O pessoal vai Depois da aula entrando do Rosa. aos Oi? poucos. O pessoal vai entrando aos poucos, é porque o Rosa terminou mais tarde. Então acho que deu uma forçadinha. Tá bom, vou compartilhar minha tela aí com vocês, tá? Tá, eu vou compartilhar a telinha aqui. Então temos os nossos slidezinhos. Beleza, vou pôr em modo apresentação aqui. Vocês estão vendo minha tela, queridos? Sim. Sim, professor. Beleza. Tranquilo, então. Bom, qualquer coisa eu abro o chat aqui depois. Eu vou vendo aqui as mensagens. Vamos lá, gente. Vocês estão de coração aberto? Limpar a remela? Estômago fechado ainda? Né? Eu sei que vai chegando a hora do almoço, vai chegando aquela ansiedade, né? Eu também tenho ansiedade para comer essa hora. Fico até meio, tipo, elétrico, sabe? Mas beleza, vamos começar a nossa aulinha aqui. Bom dia para quem está entrando agora. Acho que temos ainda mais 5 pessoas que acabaram de entrar. Muito bom dia. Vamos seguir então para a matéria mais linda do mundo. Vamos falar sobre química. E continuando aí o nosso assunto, que é o assunto que não tem jeito de não cair em vestibular, certo? Gente, é praticamente obrigatório em todas as provas aí de alto nível que vocês vão fazer, que caiam questões de cálculo estequiométrico, certo? Às vezes, gente, até cai cálculo estequiométrico junto com a termoquímica, por exemplo, né? Ou estequiometria junto com a eletroquímica, mas assim, não deixa de cair, tá bom? Aí, depois desses tópicos, a gente vai avançando.
Bom, então a gente começou na semana passada, né? A gente falou, na verdade, a gente falou antes da semana passada, a gente falou sobre aquela unidade que ia ser fundamental da gente conhecer para fazer o cálculo estequiométrico, que é o mol, né? A unidade de medida que ela é fundamental para a química, tá? Aí na aula passada a gente falou sobre as leis do Proust e a lei do Lavoisier, né? Então a conservação das massas, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e também as proporções definidas para as reações químicas, certo? Legal. Lembrando então, gente, ó, que o cálculo estequiométrico ele sempre é uma determinação da quantidade de uma espécie química envolvida numa reação. Então lembra, gente, ó, estéquio quer dizer elemento, né? E metria quer dizer medida. Então, gente, quer dizer o quê? As medidas dos elementos. Então, se são as medidas dos elementos, quer dizer qual que é a quantidade de cada elemento ali, de cada espécie química que está participando daquela reação. Tudo bem? Bom, a gente viu na aula passada a lei do Proust, da proporção definida, então quer dizer que as quantidades são sempre proporcionais. Ah, professor, eu já ouvi muita gente falando que química é só regra de 3, né? Aquela piadinha que me deixa puto da cara, né? Mas, gente, o que acontece? Claro, a piada faz sentido. Por quê? Porque cai muito essa parte de proporção, né? Porque ela é muito importante para o cálculo estequiométrico, né? E para os outros assuntos que vão vir depois do cálculo estequiométrico, tá bom? Bom, aí, depois que a gente falou sobre o mol, né, a massa molar, a gente definiu algumas coisas e aprendeu a fazer algumas conversões. Então, a gente pegava essa unidade de medida incrível, que é o mol. E esse mol, gente, o mais incrível dele é que a gente já sabe que ele tem aquele número de partículas fixo. Então, eu consigo converter mol para número de partículas? Sim. A gente consegue converter o mol para massa? Consegue, porque a gente já aprendeu a calcular a massa molar. Lembra que a massa molar era coincidente numericamente com a massa molecular? Era só você tirar o Uzinho ali da massa molecular, que é a massa da molécula, e colocar um grama lá. Então já era, beleza? E hoje nós temos uma novidade maravilhosa, uma novidade incrível, que é o volume. Então, gente, a gente vai aprender a fazer a conversão da unidade mol para volume. Tudo bem? Legal, então é isso que a gente vai começar a aula de hoje. E aí depois a gente já põe as nossas proporções, as nossas relações estequiométricas de uma forma mais clara e mais completa possível, tá bom? Vou passar esse slidezinho aqui, tá, gente? Qualquer coisa vocês vão tirando um print aí e depois eu vou disponibilizar, é claro, tá bom? Bom, gente, então o nosso primeiro tópico de hoje é o volume molar. Gente, lembra que eu falo para vocês sempre? Às vezes não é química, é português. O que é o volume molar? O volume molar é o volume de um mol, certo? Legal. Então, gente, ó, definição. O volume molar é o volume, ou seja, volume é o espaço que ele ocupa, né? Por um mol da substância. Então, qual que é a unidade de medida para volume? Litros, né? Mililitros, por exemplo, certo? Aqui, geralmente, a gente vai usar litros mesmo, tá bom? Ocupado por um mol de uma substância. Legal. Aqui, gente, é especialmente útil para gases. E aí a gente vai falar sobre o princípio de Avogadro. Deixa eu parar aqui e fazer um parênteses. Às vezes, gente, o que vai acontecer? Ele vai falar sobre o volume de uma substância que não é um gás dentro da sua reação química. Quando você tiver essa situação, você não pode falar direto do volume. Tudo bem? Você precisa primeiro passar pela densidade e depois transformar esse volume para massa. Tudo bem? Então, isso acontece bastante em várias questões, vocês vão ver aí durante os exercícios em casa, tá? Por quê? Porque você precisa deixar bem claro na sua cabeça que esse princípio aí do Avogadro, ele só vale para gases. Tudo bem? Você não pode usar isso para uma coisa que seja sólida ou líquida. Tudo bem? Se ele falar do volume de uma coisa que é sólida ou líquida, você precisa transformar
esse volume para massa. E aí, como é que você faz para transformar volume para massa? Ele tem que te dar a densidade, e aí você faz densidade igual a massa sobre o volume. Tudo bem? Então, gente, fique bem atento. Todas as reações que eu vou colocar agora, eu vou destacar para vocês o estado físico das coisas. Então, quando tiver um Gzinho do lado, quer dizer estado gasoso. Quando tiver um L do lado, quer dizer estado líquido. Quando tiver um S do lado, estado sólido. Tudo bem? Então, agora essa letrinha ali pequenininha que parece só um detalhe que ninguém presta atenção, vai fazer muita diferença, tá bom? Então, presta atenção. Isso aqui você só pode usar para gases, tá? Vamos lá, então, ó. Então, a gente vai falar sobre o princípio de Avogadro. Então, o Avogadro é esse carinha lindo aí. Olha só o tamanho da testa desse cara, né? Do zóio, do nariz. Não sei se isso é verdade só, mas, nossa senhora, cara feio, né? Gente, o que acontece? O Avogadro, ele falou o seguinte, a enunciação da lei dele. Ele falou sobre os gases. Ele falou que não importa qual que seja o gás, se ele estiver na mesma condição de temperatura e pressão, ele vai ocupar o mesmo volume por o mesmo número de moléculas. Então, olha aí a enunciação disso daí. Ó, volumes iguais de quaisquer gases, nas mesmas condições de pressão e temperatura, apresentam a mesma quantidade de moléculas ou mols. Por que tem que estar nas mesmas condições de temperatura e pressão, gente? Porque se eu pressionar mais o gás, se eu tiver mais pressão, quer dizer que ele vai estar num volume menor. Tudo bem? Então, se eu diminuo o volume, quer dizer que a minha pressão vai aumentar, certo? Então, eles têm que estar na mesma condição. Tudo bem? Temperatura também muda o volume, né? Se você pegar uma temperatura e aumentar a temperatura de um gás, por exemplo, vamos supor que você tem um balão de ar, por exemplo, né? Se você pega esse balão de ar e coloca ele dentro do freezer, o que vai acontecer com o volume dele? Ele vai diminuir. Por quê? Porque se eu diminuo a temperatura, o meu volume diminui. Tudo bem? Vocês já estudaram essa parte de gases, não? Lei de Clapeyron. Isso, então, a equação geral dos gases, a equação de Clapeyron, né? Então, isso daí vai fazer bastante diferença aqui e, inclusive, vai ter até uma interdisciplinaridade aí, digamos assim, tá bom? Legal. Então, ó, só para a gente ilustrar essa lei aí, o princípio de Avogadro, vou pegar uma condição de temperatura e pressão. Tem uma condição de temperatura e pressão que ela é muito famosa, lembram dela? CNTP, né? Então, o que quer dizer CNTP? CNTP quer dizer condições normais de temperatura e pressão, certo? O que foi condicionado, né? Então, fixado como as condições normais de temperatura e pressão? Uma temperatura de 0 graus Celsius e uma pressão de 1 atmosfera. Lembrando que 1 atmosfera seria no nível do mar, né, gente? Então, a temperatura de 0 graus Celsius e a pressão de 1 atm, você vai ter sempre o mesmo volume molar para os gases, tudo bem? Que vai ser esse volume aí de 22,4 litros por mol. Gente, eu sempre falo para vocês, presta atenção na porra da unidade. Olha o que a unidade ali do volume molar está falando. Está falando 22,4 litros por mol. Isso quer dizer que 1 mol daquele gás tem 22,4 litros. Tudo bem? Só como um comentário, eu até coloquei aí nos dados, ó. Geralmente essa temperatura de 0 graus Celsius a gente acaba transferindo ela para Kelvin, tá? Por quê? Porque se a gente colocar na equaçãozinha de Clapeyron, por exemplo, ou na lei geral dos gases, a gente não pode colocar em graus Celsius, lembra? Porque você corre o risco de deixar as outras unidades negativas, o que não existe, tá bom? E a pressão pode aparecer também em milímetros de mercúrio, né? Milímetros de mercúrio, 1 atm, 760 milímetros de mercúrio. Então, gente, ó, só para ilustrar melhor ainda, ó. Vamos supor que eu tenho um tanquezinho aí, ó, com 1 mol de gás nitrogênio. Tudo bem? Ó, veja que eu coloquei nitrogênio e eu fiz questão de destacar que ele é gasoso. Eu coloquei o Gzinho aí do lado. Então, se eu tiver 1 mol exatamente desse cara, eu tenho, nessas condições de temperatura e pressão, 22,4 litros. Tudo bem? Qual que é a coisa mais incrível
o Avogadro falou. É que não importa o gás. Ele colocou ali, ó, quaisquer gases. Então, vou pegar outro gás. O2, por exemplo. Se eu pegar 1 mol desse gás, ele vai ter exatamente o mesmo volume. Então, o volume molar ele é fixo. Tá bom? Aí, se eu mudar o gás, O3, por exemplo, ó, o ozônio. 1 mol de ozônio, 22,4 litros. Tudo bem? Veja, gente, que o que importa aqui é o número de moléculas, hein? Tudo bem? O número de átomos não precisa ser igual. Veja que se eu tiver 1 mol de O2 e 1 mol de O3, o número de átomos é diferente. Agora, o número de moléculas é o mesmo. Tudo bem? Então, o que ocupa o mesmo espaço, digamos assim, é uma molécula. Tá bom? Legal. Coloquei aqui um último exemplo, que seria o CH4, nosso gás metano, né? Então, 1 mol de CH4, de moléculas de CH4, do nosso metano, teria também o mesmo volume molar nessas condições. Tudo bem? Importante, esse volume molar só serve para essa condição de temperatura e pressão. Pode ser que o exercício te dê outra condição de temperatura e pressão? Pode. Nada é proibido, certo? Então, por exemplo, se eu tiver uma pressão maior do que 1 atm, o que vai acontecer com esse volume molar? Ele vai cair, certo? Porque o gás vai estar mais comprimido. Tudo bem? E se eu tiver uma temperatura maior? Se eu tiver uma temperatura maior, o gás se expande, certo? Então, esse volume vai ser um pouquinho maior. Tudo bem, gente? Legal? Queria aproveitar a oportunidade aqui. Eu sempre tento falar isso em aula, mas ninguém liga a pessoa. Eu tenho um talento, sabe, gente? Cada um tem um talento nessa vida, né? O meu talento é ver o que as pessoas são parecidas. Então, toda vez que eu vou num lugar, eu fico olhando, às vezes, tipo, a cara de uma pessoa assim, falando assim, porra, essa pessoa parece alguém, cara. E o Avogadro, ele parece um jogador da Alemanha, cara. Ó, que é esse aqui. Vocês já viram esse jogador da Alemanha? É um tal de Ozil. Ele é, na verdade, um turco que ele é naturalizado alemão. E, cara, toda a aula que eu vou falar do Avogadro, eu falo, meu, o Avogadro parece o Ozil. E eu nunca consigo que as pessoas visualizem isso, porque eu sempre estou dando aula em lousa, né? Então, cara, olha a semelhança desses caras. Eu acho que, meu, sei lá, ele é imortal e jogou a Copa do Brasil aí depois. O nariz de ambos é muito parecido e os olhos estranhos também. Não é idêntico, cara? Idêntico. Acho que é uma reencarnação, mano. Não sei dizer, cara. É totalmente igual. Mas, enfim, isso é só uma divagação no meio da aula. Tá bom, gente? Ó, o importante aí desse slide é que vocês entendam que sempre que você tem 1 mol de um gás, pode ser um gás qualquer, tá? Ele vai ter o mesmo volume molar para uma determinada condição de temperatura e pressão. Mudou a condição de temperatura e pressão, ou seja, mudou a pressão, mudou a temperatura ou mudou os dois, mudou o volume molar, tá bom? Muito bom. Deixa eu passar, tira esse Ozil feio daqui. Aí, foi. Então, gente, volume molar, ó. Qual que é a implicação disso? Os coeficientes estequiométricos, então, eles vão ser a mesma proporção em volume para gases. Olha só que incrível isso, gente. Vou pegar uma reação aqui qualquer, tá? Essa reação ela é bastante utilizada para a gente falar sobre gases, né? Por quê? Porque todas as nossas espécies químicas aí estão gasosas. Não sei se vocês separaram, ó. Tem um Gzinho para todo mundo. Tudo bem? Então, o nitrogênio está gasoso, o hidrogênio está gasoso e a amônia também está gasosa, certo? Só como um comentário, gente, isso aí pode aparecer no vestibular, o nome dessa reação, tá? Ela se chama síntese de Haber-Bosch. Tudo bem? Para quem quiser anotar aí, né? Basicamente foram os caras que fizeram essa síntese primeiro, né? Foi uma reação que ela é muito importante para a Revolução Industrial, inclusive. Né? Então, um pouquinho de história aí para vocês. Né? Por quê? Porque a amônia é uma matéria-prima que ela é muito, muito utilizada, né? Em qualquer indústria. Tudo bem? Na indústria química. E aí o que acontece? Né? Se você não tem disponibilidade da matéria-prima, você tem que
dar um jeito de produzir essa matéria-prima, né? E aí a síntese de Haber-Bosch foi o que fez possível isso daí, né? Inclusive a gente vai estudar isso bastante quando for estudar a parte de equilíbrio químico, tá? Porque a parte de equilíbrio químico a gente estuda bastante a temperatura aí dessa reação. Mas eu tô chegando à frente do que eu preciso. Então, vamos supor o seguinte, gente. Já balanceei essa reação aí para vocês. Lembra? Como que a gente fazia para balancear a reaçãozinha mesmo? A gente olhava ali quantos átomos de cada elemento estavam entrando e saindo e tentava garantir que estivesse sempre o mesmo número de átomos entrando e saindo para todos os elementos, né? Então, eu já fui bonzinho, já fiz aí o balanceamento para vocês, tá? Então, eu fiquei com esses coeficientes. Lembra? Bom, eu lembro que eu fiz um pacto com vocês, que a gente nunca mais ia ler uma reação escrito assim, ó. Uma pessoa que não sabe estequiometria como ler. Uma molécula de nitrogênio reage com 3 moléculas de hidrogênio, produzindo 2 moléculas de amônia. Isso é verdade? Até é. Mas para a estequiometria, como que é interessante a gente já ler? A gente já pode ler assim, ó. 1 mol do nitrogênio reage com 3 mols do hidrogênio, dando 2 mols de amônia. Tudo bem, gente? Então, ó, a gente já lê assim. Tá bom? Isso aí é nosso pacto, tá? Ah, por que a gente podia ler assim mesmo? Porque o mol, né, gente, ele é um número fixo de partículas, então a proporção é a mesma. Tá bom? Legal. Bom, gente, vamos supor aqui que eu tenho um volume molar, nessa condição, de 25 litros por mol. Ah, professor, então quer dizer que você não está na CNTP? Não, não estou na CNTP, não sou obrigado a estar na CNTP, sacou? Então, o volume molar, ele é um pouquinho diferente. No caso aí, eu dei o volume molar, você não é obrigado a adivinhar, certo? O volume molar, com essa condição de temperatura e pressão que eu estou trabalhando, é de 25 litros por mol. Então, gente, veja aí a unidade do negócio, 25 litros por mol. Isso quer dizer o quê? Que 1 mol tem 25 litros. Então, ali, ó, no nitrogênio, eu poderia ter 25 litros. Agora, eu tenho 3 mols de hidrogênio, não é? Então, quanto que eu precisaria de volume? Não teria 3 vezes a massa molar? Porque são 3 mols? Aliás, massa molar não, né? O volume molar. Então, eu pegaria esse volume molar, que é de 25, e multiplicaria por 3. Então, eu teria 75 litros. Olha só que coisa mais impressionante, mais incrível, mais maravilhosa que você acabou de descobrir. Para cada 25 litros do nitrogênio, quanto que eu preciso de hidrogênio para reagir? 75 litros. Tudo bem? Para reagir completamente, é lógico. Tá bom? Legal. E quanto que a gente consegue obter de amônia com isso daí? Aí a gente vê. Não são 2 mols de amônia? Então, cada mol são 25 litros. Você pega esse volume molar, multiplica por 2, dá 50 litros. Tudo bem, gente? Beleza? Agora, vamos fazer um raciocíniozinho? Não é proporcional a quantidade? Lembra que a gente fez na aula passada as proporções definidas? Então, se eu dividir todo mundo ou multiplicar todo mundo pelo mesmo número, eu mantenho a proporção, não mantenho? Legal. No caso aqui, ó, eu estrategicamente dividi todo mundo por 25. Olha como é que ficou, ó. 1, 3 e 2, certo? Dá uma olhadinha se você já viu esses números na sua vida. Eles não são os próprios coeficientes da reação? Cara, então, ó, volta para a frase que eu coloquei lá em cima, ó. Os coeficientes estequiométricos também são a proporção em volume. Tudo bem, gente? Então, ó, se eu leio assim a reação, ó, 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio. Isso quer dizer também que 1 litro de nitrogênio reage com 3 litros de hidrogênio. Pegou? Então, o raciocínio aqui da proporção te deixa com essa conclusão, que os próprios coeficientes da reação, os coeficientes que a gente chama coeficientes estequiométricos, né, depois do balanceamento, eles são a sua proporção também em volume. Importante, essa proporção em volume, ela só vale para quando você tiver gases. Se um desses caras aí da reação, 1 ou 2, não for gás,
esquece esse raciocínio. Tudo bem? Somente para gases. Até destaquei na frase ali em cima. Tá bom? Legal. Outro raciocínio que eu queria falar com vocês, ó. Soma aqui, ó, a quantidade de volume que tem nos produtos e nos reagentes. Ó, nos reagentes aí do lado esquerdo, você vai ter 1 litro com mais 3 litros, certo? Dá 4 litros. E ali, depois da reação, você vai ter 2 litros. Gente, a quantidade de volume, ela se conserva? Não. Tudo bem? Oi? Eu falei então. que não, só a massa. Isso, exato, Ana. Isso que eu queria comparar. Lembra lá da lei do Lavoisier? O Lavoisier falou que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas ele está falando sobre átomos, sobre moléculas. O espaço que essas moléculas ocupam não é constante. Tudo bem? Por quê? Porque você pode formar moléculas maiores ou menores. Tudo bem? No caso aí, ó, eu formei menos moléculas. Se eu formei menos moléculas, quer dizer que eu formo um volume menor. Tudo bem? Se eu tiver num ambiente fechado, por exemplo, e fizer essa reação, o que vai acontecer? Ó, tá vendo que o volume vai de 4 litros para 2 litros? Se esse recipiente ele for fixo, por exemplo, o que vai acontecer, na verdade? Vai cair a pressão. Tudo bem? Por quê? Porque eu vou ter menos moléculas. Aí pensa, né? Ó, você tem um ambiente fechado, qualquer um recipiente. Se você tem metade das moléculas lá dentro do nada, de repente, ó, tenho metade das moléculas. O que acontece? A pressão diminui. Tudo bem? Então, gente, tudo isso para a gente falar que o volume molar, o volume não se mantém depois da reação. Tudo bem? Então, não confunda volume com massa. Tá, gente? A massa, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Agora, a soma dos volumes tem que ser igual? Não. Tudo tranquilo? Então, essa aí é a implicação principal aí do negócio, né? Então, primeiro, os coeficientes estequiométricos é a mesma proporção em litros. Tudo bem? E em volume, tá? Segundo, o volume não se mantém depois da reação. Tá bom? Então, espero que tenha ficado bastante claro aí para você. Fala, Letícia. Deixa eu tirar uma dúvida. O senhor falou que isso, se ocorresse uma reação onde tivessem gases e sólidos, por exemplo, não sei. Sim. Eu não poderia descartar os que são sólidos e considerar toda essa explicação somente para os gases? Sim, você pode fazer esse arredondamento. Pode fazer sim. Tudo bem? Tá. Então, lembrando, né? O líquido ele ocupa um pouquinho mais de espaço, né? Agora, o sólido, a gente acaba considerando o espaço que o sólido ocupa como zero, né? Então, você poderia usar, por exemplo, para ver quanto que está aumentando a pressão, por exemplo, numa reação, se você tiver um gás reagindo com um sólido, você ignora aquele sólido lá e considera só os gases. Já com líquido isso não seria possível, então? Líquido não, com líquido não. Tudo Tá bem? bom. Nunca vai aparecer isso em vestibular. Tá bom, Letícia? Tá bom. Obrigada. Que pergunta excelente, hein? Fiquei até emocionado. Obrigada. Boa pergunta. Deve ter visto bastante questão já com isso, né? Vou baixar sua mãozinha aqui, tá bom? Beleza, gente. Olha que emoção. Gente, então essas são as implicações aí do volume molar. Já estudamos o volume molar. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar e vou reunir tudo que a gente já sabe, tá bom? Então, vou falar dessas quantidades em mol, em número de partículas, em massa e em volume. Tudo bem? Vou colocar tudo numa coisa só e a gente vai aprender a fazer a relação deles, que vão ser as nossas questões aí mais simples, digamos assim, de cálculo estequiométrico, tá bom? Então vamos lá, ó. Agora a parte 2 da aula é sobre as proporções estequiométricas. Não tem ninguém no chat aqui, estou seguindo, tá bom? Estamos aí completinhos, 31 pessoas. Então vamos lá, proporções estequiométricas. Então, gente, vocês vão ver que a proporção estequiométrica do mol, a gente consegue fazer a relação para qualquer
forma de fazer essa expressão de quantidade, né? Então, quais são as formas? Mol, número de partículas, massa ou volume. Tudo bem? Essas 4 aqui. Então, vamos lá, ó. Vamos relacionar essas 4. Mol, número de partículas, massa e volume. Lembrando que esse volume só para gases, tá? Se tiver o volume de um líquido ou de um sólido, você vai ter que fazer uma relação com densidade para transformar em massa, tá bom? Legal. Então, peguei essa reação aí, super original, que é a mesma que está na apostila, tudo bem? Que é uma relação de gases de novo, tá bom? Então, aqui no caso, ó, SO2, que é o nosso dióxido de enxofre, está reagindo com meio mol de O2, dando 1 mol de SO3, que é o trióxido de enxofre. Aí eu lembro até da pergunta que o David me fez na aula passada, se podia ter um coeficiente como fração, não foi isso, David? Acho que foi, né? Tô vendo tua carinha aí fazendo sim. Beleza. Então, gente, olha só que coisa incrível aqui. Lembra que as nossas proporções estequiométricas, elas estão em mol? Então, se elas estão em mol, um mol pode ser uma fração de um mol? Pode. Tudo bem? Ó. Então, veja, quando eu for fazer o meu balanceamento, ó, como que fica? Ó, o enxofre está entrando 1 mol e saindo 1 mol. Tá vendo? O oxigênio, ó, do lado esquerdo ali, do lado dos nossos reagentes, eu tenho o quê? Eu tenho 2 mols de oxigênio, né? Porque seria do SO2, e mais meio de O2. Meio vezes O2 dá 1 O2, certo? Então, eu vou ter 3 mols entrando e 3 mols saindo ali, que eu tenho O3. Tudo bem, gente? Então, você pode fazer essa relação com fração também. Ah, professor, eu odeio fração. Tá bom, não tem problema. Balanceia de outro jeito. Tá bom? Mas, frequentemente, vai aparecer dessa forma. E eu quero que você entenda que você também pode usar esse coeficiente estequiométrico em fração sem problema nenhum. Tá bom, gente? Beleza. Lembrando que não existe meia molécula, né? Mas meio mol existe. Bem? Legal. Bom, então, te dei alguns dados aqui, tá, gente? Esses dados, tá, gente? Ninguém é obrigado a ficar decorando, tá bom? A única coisa aí desses dados que eu dei de mão beijada que você tem que saber é o número de Avogadro ali, ó, o Na, que seria 6 vezes 10 a 23 partículas por mol, né? As massas molares sempre são dados pelo menos as massas dos seus elementos. Ou, se não são dados as massas dos seus elementos, é dada a tabela periódica na prova, tudo bem? Mas, mais frequentemente, gente, o vestibular ele não quer saber se você sabe fazer soma, sacou? Para ficar fazendo a massa molecular, massa molar. Tipo assim, ele tá pouco se fudendo para isso. Então, geralmente, ele já te dá a massa molar da substância, tudo bem? Quando ele te der a massa molar da substância, você já lembra da minha cara, você já comemora, né? Porque você não vai precisar fazer aquela sominha besta. Tudo bem, gente? Aqui eu já dei de mão beijada para vocês, então. Tudo bem? Se alguém não souber calcular a massa molar, levanta a mão aí que a gente relembra. Tudo bem? Lembra que é só fazer a soma das massas dos átomos envolvidos lá na molécula, né? Legal. Bom. Então, primeira parte aqui é o nosso pacto. Lembra? Você não vai mais ler isso aqui como SO2 reage com meia molécula. Não. Com meio mol, certo? Então, os próprios coeficientes da reação são os coeficientes em mol. Tudo bem? Legal. Se eu quiser saber em partículas, gente, em moléculas. No caso aqui, todas são moléculas, tá? Podia ser que fossem íons, podia ser que fossem fórmulas, no caso de compostos iônicos, mas no caso aqui são todas moléculas, tá? Quantas moléculas tem num mol, gente? Não são 6 vezes 10 a 23? Uhum. Muito bom, David. Tamo junto. Tá aqui até no número de Avogadro aí do lado, né? Então, quer dizer, ó, que o SO2, se eu tenho 1 mol, quantas partículas eu tenho? 6 vezes 10 a 23. Se eu tenho meio mol ali do O2, quantas partículas eu tenho? É meio, porque é meio mol, vezes essa quantidade de partículas em 1 mol, certo? Então, é meio vezes 6 vezes 10 a 23. Ah, professor, então quer dizer que é 3 vezes 10 a 23? Sim, meio vezes 6 dá 3, né? Mas eu deixei assim para ficar um pouco mais didático, tá bom? Para vocês verem de onde que veio essa multiplicação,
tá? E eu costumo deixar assim mesmo. Por quê? Porque eu tô ligado que depois eu consigo cortar às vezes. Tudo bem? Então, uma dica desde agora é o seguinte, não faz essa conta, meio vezes 6. Deixa aí meio vezes 6 mesmo na conta, tá bom? E aí o SO3, que é 1 mol só, 1 mol são 6 vezes 10 a 23 moléculas. Tudo bem? Legal. Deixa eu ver quanto tempo eu já gastei. Tá. Então vamos lá, ó. E se eu quiser fazer isso aí em massa? Basta que eu pegue a massa molar, concorda? Então, quanto que é a massa molar do SO2? Dá uma olhadinha lá no cantinho, cola, pode colar. 64 gramas por mol, não é? Então, quer dizer que esse 1 mol de SO2 pesa quanto? 64 gramas. E o meio mol de O2 é meio vezes a massa de O2. Tudo bem? Então, é meio vezes 32. Tudo bem? E a massa molar do SO3 é 80. Então, ali 1 mol de SO3 pesa 80 gramas. Lembrando, o princípio de Lavoisier, né? Se você pegar as massas dos seus reagentes, ele tem que dar a massa do produto, certo? Então, ó, só lembrando, ó, somatório, né? Esse símbolozinho aí, esse E feio, quer dizer a soma de tudo, né? A somatória, né? Das massas dos reagentes. Quem é a somatória das massas dos reagentes? É esse 64 aí, junto com esse meio vezes 32. Faz as contas, gente. Meio vezes 32 dá 16. 16 mais 64 dá quanto? Ah, moleque. Não dá 80? Então, e a 80 não é a massa dos produtos? Olha que coisa incrível, certo? Se isso não bater, que é o nosso princípio de Lavoisier, né? Se isso não bater, você fez alguma conta errada ali na hora de fazer as massas molares. Tudo bem? Aí você volta, você já sabe onde você errou. Tá bom? Legal. E aí, o que a gente adicionou hoje foi o volume, não foi? Então, agora, se a gente quiser fazer em volume, eu tenho que pegar o volume molar. No caso aqui, eu dei 25 litros por mol. Tá vendo ali nos meus dados, na minha chavinha? Legal. Então, quer dizer que esse 1 mol de SO2 tem quanto de volume? 25 litros. Esse meio mol de O2 tem quanto de volume? Meio vezes 25 litros. Tudo bem? E esse 1 mol de SO3 tem quanto de volume? 1 mol, 25 litros. Tudo bem, gente? Então, você consegue fazer as proporções para cada um deles. Tudo bem? Então, olha só que coisa incrível que você acabou de descobrir. Que você pode fazer a relação, não importa. Vamos supor que eu queira comparar o número de mols de SO2 com o volume de SO3. Eu tenho essa relação. Vamos supor que eu queira comparar a massa que eu tenho de gás oxigênio com o número de moléculas de SO3 que eu produzo. Posso fazer essa comparação. Então, gente, o que o vestibular vai fazer? Ele vai tentar, na verdade, mudar essa forma com que você está vendo a quantidade, né? Então, ele vai alternar entre mol, número de partículas, massa, volume, para tentar te confundir ou fazer, na verdade, te testar se você sabe converter o mol para qualquer uma dessas. Tudo bem? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês bem prático, usando essa reação mesmo, tá? Então, essa reação mesmo, ó, peguei um exemplo. E aí, minha pergunta é a seguinte, ó. Qual é o volume do gás oxigênio? Então, ele está perguntando a quantidade de oxigênio. Só que ele está expressando essa quantidade como? Em volume. Tudo bem? Necessário para reagir completamente com 320 gramas de dióxido de enxofre. Tudo bem? Então, veja que ele comparou a quantidade de oxigênio com a quantidade de dióxido de enxofre, do SO2. Só que olha só a sacanagem. O O2 está em volume. E o SO2 está o quê? Em massa. Tudo bem? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ter essa visão de como que essa quantidade está sendo expressada. Tá bom? Então, ó, a primeira coisa, ele falou que está produzindo SO3, então eu montei a reação de novo, é a mesma. Tudo bem? Muito frequentemente o vestibular já te dá a reação, tá? A não ser que a reação seja uma reação mais simples. Então, por exemplo, uma combustão. Combustão você tem que saber montar, né? A gente vai treinar isso bastante ainda, calma, tá? Uma reação que todo mundo conheça, por exemplo, uma reação de, sei lá,
fotossíntese. Reação da fotossíntese, é só ele falar lá, fotossíntese você tem que saber. Por quê? Porque você estudou biologia lá com o Ricardo Rosa, certo? Legal. Mais frequentemente a reação é dada, tá bom? Frequentemente ela é dada balanceada, inclusive, tá? Mas você sempre vai fazer esse check-out, né? Para ver se a reação está balanceada ou não, tá bom? Isso você faz rapidinho, só contando o número de átomos. Bom, vamos lá. Então, o que a gente tem que pensar aqui, ó? Quais são os meus dados, né? Então, os meus dados, gente, no caso aqui, eu dei para vocês os mesmos dados que eu dei anteriormente, né? Então, as massas molares, o volume molar e o número de Avogadro. O número de Avogadro é o único que eu não preciso te dar, hein? Esse você precisa saber, tá bom? Aí, quem são os dados que o exercício forneceu? Ó, a massa de SO2, ali na penúltima linha aí da minha chavinha, que é 320. E o volume de O2 é o que ele pediu. Então, eu sempre destaco assim, ó. Todo exercício de estequiometria, gente, busca no seu enunciado quem é dado e quem é pedido. É sempre assim. Sempre, sempre, sempre. Sempre tem um cara que ele vai dar, então uma quantidade que ele deu, no caso aí foi 320 gramas do SO2, e a outra ele vai pedir. Tudo bem? Então, o que eu faço? Isso é método Ricardo Credo, tá? Ó, assinadinho, ó, Ricardo Credo. Eu vou lá e destaco isso na reação. Eu faço isso, para me organizar. Então, o importante é que você se organize o seu raciocínio. Tudo bem? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu vi que esse é dado e esse é pedido. Tudo bem? Primeira coisa, eu visualizo qual que é a nossa proporção em mol. Tudo bem? Essa já está estampada na cara, né? Ó, tá na testa. Não tem como você não ver isso. É o próprio coeficiente, tá bom? Bom, depois o que eu identifico? Eu identifico, cara, para fazer a minha proporção, como que essas quantidades estão expressas. Então, a do SO2, que é o dióxido de enxofre, ele deu a massa de SO2, não é? Então, eu preciso converter isso aí para massa. Tudo bem? Como que eu converto a massa de SO2? Pela massa molar, né? Então, a massa molar do SO2 não é 64 gramas por mol? Se eu tenho 1 mol, então é 1 vezes 64, 64 mesmo, tá bom? Legal. E aí, o que ele está pedindo? Ele está pedindo o volume de O2, não é? Então, o O2, eu vou transferir essa quantidade em mol para volume. Como é que eu faço isso? Pelo volume molar. Então, se é meio mol, quer dizer que eu tenho meia vez, né? O nosso volume molar, que é de 25 litros. Tudo bem? Essa, gente, é sempre a minha primeira linha da regra de 3. Por quê? Porque agora eu vou fazer a proporção, ó. Então, a regra de 3, a minha primeira linha, é isso aí, ó. Você acabou de descobrir o quê? Que para cada 64 gramas de SO2, você precisa, na verdade, né, reagir com meio vezes 25 litros. Daria 12,5 litros, né? Mas você não precisa fazer essa conta agora, tá bom? Inclusive, eu recomendo que você não faça. Por quê? Porque eu quero, ó, cortar. Tudo bem? É a melhor parte da matemática, né? Quero cortar isso aí depois. Bom, beleza. A primeira linha da regra de 3 eu já fiz. Agora, o que eu vou fazer? Na segunda linha, eu vou colocar quem é o dado e quem é o pedido. Então, onde é dado, então, o que ele deu? Ele deu a massa do SO2, não é? Então, eu coloco a massa do SO2 ali embaixo. Ó. Então, lembra, massa embaixo de massa. Né? Legal. E o que ele pediu? Ele pediu o volume do O2, então o volume do O2 é minha incógnita. Então, eu coloco ali embaixo do volume. Fecha a regrinha de 3 aqui, ó. Já era, cara. Só fazer a conta. Tudo bem, gente? Então, como é que você faz essa conta aqui? Você multiplica em cruz, certo? Vai ficar isso aqui, ó. 64 vezes o volume de O2 é 320 vezes meio vezes 25. Vai passar o 64 dividindo, ó. Beleza? E aí é a hora da verdade. É a hora da malandragem. O que você vai fazer? Vai ver se tem alguma coisa para você cancelar. Eu acabei de ver aqui, ó. Eu consigo ver isso fácil. Espero que vocês, com o tempo aí, com a experiência e com tanto de exercício que vocês vão fazer, que vocês também consigam visualizar isso daí, ó. 320, gente, é 5 vezes 64. Ai, como que você sabe isso, professor? Cara, é um pouquinho de experiência mesmo, tá? Mas veja, se eu multiplicar o 64 por 10, dá 640. E 320 é metade de 640, então é vezes 5.
Tudo bem? Lembra, para multiplicar por 5, é só você multiplicar por 10 e dividir por 2, né? Mais fácil. Então, dá para eu cortar o 64 com 320 e sobra 5 ali no lugar do 320. Tudo bem? Fazendo essa continha aí, gente, vai ficar 5 vezes meio vezes 25. Isso vai dar 62,5 litros de O2. Tudo bem, gente? Então, quais são os passos? Tá, ó, tira um printzinho aí desse slide para vocês que estão copiando. Primeiro, então, ó, vou colocar o passo a passo aqui para vocês. Ó. Primeiro, você vai pensar o seguinte. A estequiometria, vou comparar quantidades. Tá bom? Segundo, você vai lembrar de se organizar. Se você não se organizar, cara, você vai ficar olhando para o exercício feito um imbecil. Tudo bem? Não fica olhando para o exercício e tentando tirar a resposta já de cara. Organiza os dados. Coloca lá no cantinho, grifa lá no seu texto, vê o que é importante. Geralmente, quais são os dados que você precisa? Massas molares, quantidades, volume molar, número de Avogadro. Tudo bem? Legal. Se você quiser, pode até fazer aquela linhazinha da verdade ali no começo também. Bom, depois, o que eu faço? Eu vejo, procuro insistentemente ali no meu enunciado o que ele está dando e o que ele está pedindo. Então, ele não está comparando quantidades. Se ele está comparando quantidades, uma quantidade ele vai te dar e a outra ele vai pedir. Tudo bem? Que é a resposta do exercício. Legal? Quarto, vou converter essas quantidades que é em mol. Lembra que o mol é sempre a proporção ali que já está nos coeficientes da reação. Para a forma como o exercício expressa as quantidades. Então, por exemplo, lá no anterior, o SO2 estava em massa, então converti para massa. Ah, o O2 estava em litros, então converti para litros, para volume. Tudo bem? Quinto passo, vou montar a proporção. Tudo bem? Sexto passo, vou fazer o cálculo. Tudo bem? Então, para as questões mais simples de estequiometria, para as que são aí de nível mais fácil, você fazendo esses 6 passinhos, já está tudo certo. Tá bom? É a receitinha do sucesso. Receitinha de bolo. Tá bom? Legal. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Eu preciso resolver com vocês 3 exercícios dessa aula. Acho que vai dar certo. Então, vamos lá. Ó. Posso passar, gente? Posso de boa? Tá. Então, estou indo. Então, o primeiro exercício que eu queria fazer com vocês é o exercício aí que eu considero mais simples da nossa sequência aí, que tem 7 exercícios, se eu não me engano. Que é o exercício 3 da PUCamp. Então, gente... Professor. Fala, Letícia. Desculpa, é a apostila 2, né? É a apostila 2, aulas 15 e 16. Tá bom, obrigada. Tá bom? Esqueci de colocar a página aí, né? Me fala qual que é a página aí, por favor. Alguém que já está com a apostila aberta. 214. 214. Eu deixei aqui no chat, então, tá bom? Esqueci de pôr. Eu sempre coloco, né? Bom, vamos lá. Ele te deu essa reação aí, né? Bateu o olho em reação, você já desconfia que é uma questão de estequiometria, né? Eu sempre acabo desconfiando. Então, vamos lá, ó. Ele está falando assim na questão da PUCamp. A reação da soda cáustica com hidrogeno carbonato de sódio, aí você já deve ter pensado, né? Puta que pariu, eu não sei o nome desses negócios, né? Calma. Quando vocês forem ver funções inorgânicas, então, ácidos, bases, sais e óxidos, vocês vão aprender nomenclatura desses caras, certo? Dessas 4 funções inorgânicas que você tem aí. No caso aí, ó, a sua soda cáustica é o NaOH, né? E o hidrogeno carbonato de sódio é o NaHCO3. Veja também, gente, que assim, fica um pouquinho óbvio, né? Se você pensar um pouquinho, né? Ó, o que é o hidrogeno carbonato de sódio? É alguma coisa que tem hidrogênio, carbono, sódio. Tudo bem? Então, qual desses dois aí é o hidrogeno carbonato de sódio? Né? Nos seus reagentes. É o NaHCO3, né? Seria também, você poderia chamar também de bicarbonato de sódio esse aí, né? É o nosso famoso bicarbonato. Pode ser representada pela equação. Então, ó, os dois reagentes são esses, ó, NaOH e NaHCO3. Legal? Ele te deu a reação e ele te perguntou, nessa transformação, quantos quilogramas de carbonato de sódio são obtidos a partir de 100 mols de hidróxido de sódio? Então, peraí.
quem é o seu carbonato de sódio? É um produto, porque ele falou que está sendo obtido, certo? Então, carbonato de sódio é o Na2CO3 ou é o H2O? Lógico, é o Na2CO3. Tudo bem? Então, assim, putz, quando eu me acostumar com a nomenclatura dos sais, por exemplo, porque isso aqui é um sal, para mim já vai ser natural eu ver isso daí. Mas, esqueci qual que é a nomenclatura do sal. Mano, dá para você deduzir isso daí na hora. Tudo bem, gente? Legal. Então, vamos lá, ó. Primeira coisa, vamos me organizar. Cadê os meus dados aqui? Então, do exercício. Passa, Maldinho. Aí, pronto. Então, ó, primeiro, o que está sendo pedido? É a massa do carbonato de sódio. Desculpa. Massa do carbonato de sódio. Tudo bem? Então, esse é o pedido, né? Ele perguntou quantos quilogramas do carbonato de sódio. E o NaOH, ele te deu o número de mols. Então, ele falou, são obtidos a partir de 100 mols de hidróxido de sódio. Então, gente, quem é o dado e quem é o pedido? Tá vendo? Não é sempre um dado e um pedido aí no exercício? Legal. Professor, e essas massas molares ele não me deu, meu Deus. Ai, fudeu, eu tenho que decorar todas. Nosso cu, né? Por quê? Porque provavelmente essa prova da PUCamp, se você quiser verificar, ela te dá a tabela periódica. Certo? Então, toda vez que você vê uma questão que não te dá as massas molares, você tem ou duas opções. Ou você não precisa, ou a prova dá a tabela periódica. Então, isso gera uma ansiedade em vocês, um desespero, tipo, eu preciso decorar as massas molares, fudeu, não sei o quê. Não, gente, calma. Essa ansiedade acaba aparecendo porque nos exercícios, aparecem tanto exercícios de provas que dão direto no enunciado, quanto exercícios de provas que dão a tabela periódica. Agora, sem nenhum respaldo, você não vai ficar. Tá bom? Então, não se desespere com isso, pelo amor de Deus. Tá bom? Claro, né? Alguns você já acaba meio que decorando, né? Tipo do carbono, do hidrogênio, né? Mas isso aí é outra história, tá bom? Então, vamos lá, gente, ó. Então, vou montar aqui a minha reação, ó. Destaquei ela aí lá pro ladinho, tá? E aí, eu vou destacar quem é o dado e quem é o pedido. Tudo bem? Professor, e esses outros dois aí que não estão o dado e o pedido? Foda-se. Não importa eles. Tá bom? Você está comparando só essas duas espécies químicas. O dado e o pedido. Tá bom? Legal. Bom, qual que é a proporção estequiométrica em mol aí? 1:1. Veja que a reação ela já está balanceada. Tá? Se você quiser dar uma verificada, fica à vontade. Tá? A reação já está balanceada. Então, quer dizer, 1 mol do NaOH produz, né, 1 mol do carbonato de sódio. Tá bom? Legal. Bom, qual que é o próximo passo? Você vai ver como que essas quantidades estão sendo expressas. Então, ó, a quantidade do NaOH, ó, vê lá no dado, não é 100 mols? Então, é em mol mesmo. Gente, preciso fazer alguma conversão? Não. Deixa em mol mesmo. Aliás, quando tiver em mol, você já faz assim, ó. Já comemora. Por quê? Porque você não precisa fazer nenhuma conversão, cara. Não precisa fazer nada. Tudo bem? Deixa em mol mesmo essa proporção. Legal? E a do Na2CO3? Ela está em massa, tá vendo? Ele pediu a massa desse cara. Tudo bem? Legal. Bom, para saber a massa, então eu vou lá para baixo, para o cantinho, porque eu preciso saber o quê? Qual que é a massa molar, né? Então, para calcular a massa molar aí, ele não te deu de mão beijada, ele te deu só a tabela periódica que teria ali as massas molares dos elementos, né? Então, o que você tem que fazer? Aquela sominha besta, né? Vai fazer a soma, segunda série, tudo certinho, né? Então, são 2 sódios, então 2 vezes 23, mais 12, que é do carbono, mais 3 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Soma tudo, ou pede para o seu irmãozinho de 9 anos somar, que vai dar 106, tá bom? Legal. Então, quer dizer que 1 mol dessa substância tem quantos gramas? 106. Então, você já coloca lá. Tudo bem? Esses dois aí são a primeira linha da sua regra de 3, tá bom? Então, já está aí a proporção, a primeira que você vai definir. Tudo bem? Legal. E agora, na segunda linha da regra de 3, o que você coloca? Você coloca
o dado, embaixo do dado. Então, quem que ele deu? A quantidade de mols de NaOH, são 100. E embaixo do pedido você coloca incógnita, certo? Então, essa massa aí eu vou chamar de M. Ah, você pode chamar de X? Pode. Pode chamar de Y? Pode. Pode chamar de A? Pode. Pode chamar de cocôzinho? Pode. Você chama do que você quiser, cara. Só que eu uso M geralmente para massa. Eu uso N de navio, geralmente para número de mols. Tudo bem? Para ficar um pouco mais organizado. Mas isso não é obrigado, tá bom? Incógnita é você que escolhe, o exercício é seu, tá bom? Então já temos aí a regra de 3. O que você faz? Agora é só o cálculo. Tchuc, tchuc. Multiplica em cruz. Como é que vai ficar isso aí, ó? M vezes 1 dá M mesmo. E aí a outra diagonal vai ser 100 vezes 106. Isso aqui vai dar 10.600 gramas. Aí você olhou lá, viu? Ah, não tem 10.600. Por quê? Porque ele pediu a massa em quilos. Então, o que você faz para transformar de grama em quilos? Volta 3 casas de vírgula. Tudo bem? Lembrando, né? Ó, toda vez que você transforma para uma unidade maior, você perde casa. Toda vez que você transforma para uma unidade menor, você ganha casa. Tá bom? No caso aí eu perdi 3 casinhas, ficou 10,6 quilos. E a nossa resposta é C. Vocês acharam difícil, gente? Veja por que eu peguei esse exercício em primeiro. Mas deu certo. Oi, Ana. Eu fiz diferente, mas deu certo. Como é que você fez? Me fala aí. Eu transformei o mol em massa. Eu fiz 40, depois 40 vezes 100. Eu transformei tudo em Ótimo. massa. Ana, que dúvida maravilhosa, que ótimo que você comentou isso. Por quê? Porque dá certo, claro que dá. Então, gente, ó, para quem não entendeu aí, vou repetir o que a Ana falou. O NaOH, que é o nosso primeiro que está em mol, a Ana transferiu para massa. Tudo bem? E aí ela fez a comparação, ó. Aonde eu coloquei ali o dado que está em mol, colocou em massa. E aí fez a proporção. Deu certo? Claro. Mas, desculpa, Ana, mas você fez esse trabalho à toa. Você concorda comigo? É isso que eu reparei depois. Você reparou? Entendeu? Então, assim, dá certo. Por quê? Porque você fez a proporção. O seu raciocínio, ele tá excelente. Beleza, você fez a proporção. Só que da forma que eu faço, eu acho que é mais direto. Por quê? Porque eu identifico direto como é que está expresso cada uma das quantidades. Como essa primeira quantidade estava em mol, eu já sei que eu não preciso fazer nenhuma conversão. Tudo bem? Então fica mais direto desse jeito. Ah, quero converter tudo para massa e depois eu faço a conta. Tudo bem, não tem problema. Tudo bem? Agora, por exemplo, se ele for pedir em volume, aí você vai converter em massa para depois converter para volume? Não faz sentido. Muita gente faz isso. Inclusive, eu vejo muita gente fazendo isso. Por quê? Porque todo mundo fica pensando na massa, fica sempre tipo massa, 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 com isso na cabeça, converte para massa para depois converter para mol, para depois converter para volume, por exemplo. Então, cara, são várias operações que você está fazendo à toa. Sacou? Então, gente, se vocês seguirem esse passo a passo de você converter direto para a forma como essa quantidade está sendo expressa, com certeza vocês vão economizar trabalho. Tudo bem? Às vezes, por exemplo, é mais fácil você fazer a conta se você deixar um em mol, o outro em massa. Por exemplo, vamos supor que você está comparando massa com volume. Então, deixa um em mol e o outro em massa, e depois a quantidade em mol você coloca para volume. É uma questão de gosto. Eu faço dessa forma. Entendeu? Então, se você obedecer às proporções, não tem problema nenhum. Tranquilo? Beleza. Outra coisa que eu queria destacar aqui é o seguinte, gente. Lembra das proporções definidas? Então, tá vendo que de 1 mol para 100 mols, a quantidade foi vezes 100? Então, a quantidade ali de massa que vai ser obtida também vai ser vezes 100. Então, é fácil de você visualizar. Na regra de 3, às vezes você não precisa fazer nem um xizinho. Você já vê que qual que é a proporção, né? No caso ali, seria vezes 100. Tudo bem? Então, se é vezes 100 ali no dado, é vezes 100 também no pedido. Tudo bem? Frequentemente, vocês vão ver vezes 2, vezes 3, vezes 5, dividido por 10. Isso vocês acabam, com a experiência, fazendo facilmente. Tá bom?
Legal. Vamos para o segundo exercício? Tenho mais 20 minutinhos aí. Então, seria mais ou menos uns 10 para cada um. Esse aqui, gente, eu quis fazer, que ele é bem diferente. Tem um quezinho a mais aí. Tá bom? Então, ele está perguntando qual é o volume de ar a 25 graus de 1 atm, necessário à combustão completa de 0,22 gramas de propano. Veja que ele deu ali embaixo, ó, o volume molar, nessa condição de pressão e temperatura, que é 25 graus de 1 atm, e ele deu a porcentagem em volume de oxigênio no ar. Olha isso aí, que é uma informação diferente, hein? Então, ó, destaquei aqui do ladinho, como sempre, o quê? A massa do propano é o que ele deu, 0,22 gramas. O volume de ar é o que ele pediu. Olha, cuidado. Ele falou volume de oxigênio. Ele falou volume de ar. Olha que merda que é essa questão, né? Por quê? Porque muita gente vai calcular o volume de oxigênio e vai parar por aí. E não é verdade, ó. Cuidado. A pergunta foi o volume de ar, não o volume de oxigênio. E aí é onde você vai usar no final da questão, não esqueça de fazer no final, essa informação que 20% do ar é oxigênio. Tudo bem? Então, vou fazer aqui a reação normalmente, ó. É uma reação de combustão. Combustão você vai ter que saber montar, gente. Ó, ele falou combustão completa, o que você vai pegar? Você vai pegar o seu composto orgânico, ali, que no caso é o propano, né? Vai reagir com gás oxigênio, O2, e vai dar CO2 e água. Tudo bem, gente? Então, isso é uma combustão completa. A gente vai ver muito isso, hein? Vai ver muito, vai testar muito. Esse é o tipo de reação que você tem que saber montar com o bracinho nas costas. Tá bom? Ó, então, combustão completa de um composto orgânico. Vai ser reação com gás oxigênio, dando CO2 e água. Tá bom? Já balanceei aí para vocês. Tudo bem? Ó, os coeficientes estequiométricos ficaram esses daí que eu coloquei em azul. Tá bom? Legal. Ah, professor, não estou conseguindo fazer balanceamento. Volta lá umas aulas atrás, que eu falei sobre isso, né? Inclusive, dei até um softwarezinho para vocês brincarem, inclusive, né? Para que vocês ficassem com isso aí, ó, tinindo, tá? Ó, tem que estar tinindo também. Então, vamos lá. Primeira coisa. Quem é o dado e quem é o pedido? Então, ele me deu a massa do propano e pediu o volume do ar. Tudo bem? Aliás, o pedido ali, ó, peraí. Fiz alguma merda aqui, né, ó. Porque ele pediu do oxigênio, né? Vocês perceberam que eu errei? Questão? Ó, eu errei. Eu vou pular essa questão porque eu fiz errado ela. Porque, na verdade, ó, gente, ele pediu o volume do oxigênio que é necessário para a combustão. E eu fiz a conta com o CO2. Percebeu? Então, ó, apaga essa questão. Eu vou corrigir ela para vocês nos slides antes de mandar para o Rubão. Tá bom? Só que eu quero comentar, então, dessa questão. Você vai pegar o pedido aqui, ó. Não é o CO2, é o O2. Tudo bem? Olha aí como a gente vê os erros depois, né? O pedido não é o CO2, é o O2, porque é o ar que é necessário para a combustão. Tudo bem? Então, deixa eu tirar aqui, ó. Esse slide aqui, esquece ele, tá bom? Vou colocar aqui o pedido. Tá para cá, ó. Ó. Então é isso, tá bom? Eu fiz errado essa questão, então desculpa, tá, gente? A gente tem mais 15 minutos ainda, dá para fazer a última. E aí, depois que você calcular a quantidade de oxigênio, o que você vai fazer? O oxigênio é só 20% do ar. Então, você vai fazer a relação, mais uma regra de 3, né? Você vai pegar o volume que você obteve de oxigênio, vai ser 20%. O volume do ar vai ser 100%. Tudo bem, queridos? Então, ó, fica só como uma dica dessa questão, tá? E aí eu vou passar para o próximo slide. E esse daqui eu vou corrigir antes de mandar para o Rubão. Tá bom, gente? Então, vejam. O volume
pedido é o do ar. Portanto, é o volume que vai dar o oxigênio, né? Beleza. Vou passar para o próximo aqui, ó. Que é o exercício Pica das Galáxias. Da UEM, do Paraná. Então, vejam, gente, que o exercício de estequiometria simples, né? Que ele vai ser só a comparação de quantidade. Às vezes, você vai ter sempre uma coisinha a mais, um raciocínio a mais. No caso do exercício 5, ele pediu o volume do ar e não do oxigênio. Tudo bem? Então, tipo assim, é um raciocínio a mais. Por quê? Porque se for um exercício igual ao 3 lá da PUCamp que a gente fez, fica com um nível de dificuldade muito fácil. Você precisa fazer uma regra de 3 só, né? Só para vocês terem uma noção, por exemplo, gente, eu já vi exercício da FUVEST, por exemplo, primeira fase, tá? Que você precisava fazer 7 regras de 3. Várias transformações, tipo, vários raciocínios, entendeu? No ano passado, no Enem, eu fui fazer o Enem, eu lembro que a questão de estequiometria, que era uma questão com titulação, que é uma coisa que a gente vai aprender mais pra frente, eu demorei 10 minutos para fazer ela. Tipo assim, era uma questão super difícil, uma questão que, tipo, ninguém vai acertar. E que é uma questão que... Dava para usar a fórmula, molaridade vezes volume igual massa molar vezes... Não, igual massa em cima de massa molar? Dá. Não. Dá sim, Ana. Dá para usar sim. Eu acho que eu Tudo tinha bem? usado essa. Oi? Não lembro. Eu acho que eu tinha usado essa fórmula nessa questão. Essa do Enem, você tá falando, né? Se é que eu não tô confundindo, mas eu acho que é. Eu acho que a gente está falando da mesma questão, sim, né? Então, gente, na verdade, o recado aqui é mais para que vocês entendam que as questões de estequiometria elas vão aumentando o nível. Então, esses passinhos que a gente fez agora é para as questões mais básicas, tá bom? E depois a gente vai comentando, tá bom? Bom, então vamos lá, ó. Essa questão ele está falando assim: de acordo com a reação abaixo, ele deu a reação e graças a Deus ela já está balanceada. Qual é o volume aproximado de hidrogênio formado ao se reagirem 50 gramas de zinco com excesso de ácido clorídrico? Tá, deixa eu fazer um parênteses aqui, ó. Ele falou assim, ó, excesso de ácido clorídrico. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho ácido clorídrico suficiente para reagir com esses 50 gramas de zinco. Tudo bem? Por quê? Porque se eu tivesse, por exemplo, uma massa de ácido clorídrico muito baixa, não ia reagir os 50 gramas de zinco. Tudo bem? E isso a gente vai aprender nas próximas aulas. Tem uma aula que é só sobre isso, que é quando a estequiometria tem reagentes em excesso ou reagentes faltantes, né? Que seriam, a gente fala que é limitante. Tudo bem? No caso aqui é só para deixar claro que é simples. Ó, eu tenho o ácido clorídrico suficiente para reagir com 50 gramas de zinco. Tá bom? Há uma pressão de 4,3 atm e temperatura de 150 graus. Deu a reação e ele deu esse R aí. Ó. Aí você deve ter pensado, né? Puta que pariu, ele me pediu o volume, mas ele não me deu o volume molar. Só que, cara, ele te deu a pressão de 4,3 atm, ele te deu a temperatura e ele te deu esse R. Você conhece alguma equação que a gente consegue saber um volume através da pressão, da temperatura e que tenha esse R aí, que é a nossa constante universal dos gases? É a nossa equação linda, maravilhosa de Clapeyron. Então, ó, na hora de falar sobre o volume, você não vai saber o volume molar de cara. O que ele vai te fazer? Ele te deu essas condições para você calcular o volume molar. E aí você vai usar a equação de Clapeyron. Vocês já aprenderam essa equaçãozinha, gente? Sim, prof. É o famoso PV igual a nRT, né? Então, ó, o volume molar a gente vai usar a equação de Clapeyron. Então, é a famosa, né? Ó, PV igual a nRT ou Palmeiras Verdinho não resiste ao timão. Certo? E vai Corinthians, né? Tem algumas fórmulas. Essa é uma das fórmulas aí, gente, que as pessoas mais soltam a criatividade, né? Para decorar ela, né? Eu gosto do Palmeiras Verdinho não resiste ao timão. Tem algumas mais sujinhas, né? Que eu não vou nem falar, porque eu já falei isso em cursinho aí, depois foram reclamar na coordenação da minha cara. Foda, né?
Mas, gente, essa aí é a equaçãozinha que vocês precisam lembrar. Ó. Veja, é uma relação de volume, ó, pressão, volume, N é o número de mols, né? O R é a constante universal dos gases e o T é a sua temperatura. Lembrando que a temperatura aí nessa equação, ela sempre entra em Kelvin, né? Tudo bem? Se você tiver em dúvida ou não lembrar, veja a unidade do R ali, que é a sua constante universal. Tá vendo que é por mol Kelvin? Então quer dizer que a temperatura tem que estar em Kelvin, tá bom? No caso aí, eu sempre olho a unidade da nossa constante universal. Por quê? Porque se está assim, ó, ATM, litro, mol, Kelvin, quer dizer o quê? Que a pressão está em ATM, o volume está em litro, o número de mols é em mol mesmo, e a temperatura está em Kelvin, tá bom? Então, beleza, ó. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir o volume molar. Gente, se eu quero saber o volume molar, eu quero saber o volume de quantos mols? Não é 1? Tudo bem? Volume molar é o volume de 1 mol. Então, esse N, que é o número de mols, aí, o N de navio, eu vou substituir por 1. Se eu substituir o N por 1, eu tenho no meu volume o próprio volume de 1 mol, certo? Então, é o volume molar. Tudo bem? Então, esse passo aí é bastante importante de vocês lembrarem, tá bom? Legal. Ah, professor, tem gente que coloca eminho sobремão no lugar do N. Vai depender do exercício, tá bom? Então, vamos lá. É só jogar os dados aí na conta. Então, 4,3 é a pressão. O volume, eu estou calculando o volume de 1 mol, então é o volume molar. Então, o seu N tem que ser 1. O R, 0,082. E o T tem que ser em Kelvin. Lembrando que 150 graus Celsius, para converter em Kelvin, você soma 273, lembra? Legal. As contas são bem felizes, tá? Nessa questão da UEM, tá? Mais coragem. Então, ó, passando 4,3 dividindo para o outro lado, coragem, faz essa conta. Vai dar aproximadamente 8,7 litros. 0,7, tá? Legal. Bom, com o volume molar, eu já consigo ir para a minha reação. Então, vamos para a reaçãozinha, ó. Então, ó, reação já está aqui, eu só transcrevi ela, tá? Lembrando, coeficientes em mol, ó, do dado e do pedido. Aliás, coloquei no errado aqui de novo, né? Mas a questão está certa, fica tranquilo. O pedido está para cá, né? Disfarça aí. Fui fazendo um em cima do outro. Dá essas merda mesmo. Bom, o pedido aí, ó, gente, é o volume do gás hidrogênio que é produzido. Então, gente, a proporção estequiométrica em mol está 1 para 1 mesmo. Fica tranquilo. Agora, o que você vai fazer? Vai converter para os tipos de expressão de quantidade que ele está pedindo. Então, o zinco, ele expressou em massa ali, ó. A massa do zinco é 50 gramas. E o volume é o que ele quer saber do H2. Então, veja que as respostas aí estão tudo em litro, né? Então, eu vou fazer essa conversão, ó. A massa do zinco, eu vou pegar a massa molar. Ah, professor, ele não deu. Tabela periódica, né, gente? Ó, dei ali nos dados, ó. O zinco é 65,5 gramas por mol. Então, esse 1 mol de zinco pesa 65,5 gramas. Tá bom? O volume é o que eu acabei de calcular. Eu calculei o volume molar, não é? 8,07 litros. Legal. Então, beleza. Essa é a nossa primeira linha da regra de 3. Beleza? Bom, qual que é a segunda linha? O meu dado eu coloco embaixo do dado, ó. Então, a massa de zinco é quanto? 50 gramas. E o pedido, eu vou colocar uma incógnita que eu chamei aí de VH2, que é o volume de H2. Ah, professor, eu coloquei X. Pode pôr X, pode pôr Y, pode pôr o que você quiser. Não tem problema, tá bom? Legal. Só fazendo essa continha aqui, multiplicou em cruz, você vai ficar assim, né, ó. Veja que o 65,5 que eu multipliquei pelo volume de H2, eu já passei dividindo. Eu já faço esse passo de uma vez, você pode fazer também, tá? Já passa dividindo, que tá sussa. Bom, aí eu olho essa conta aqui, eu falo, puta que pariu, que merda de conta, né? Antes de sair fazendo continha com vírgula e virar tipo, ai meu Deus, vou fazer aqui as contas certinho, dá uma olhadinha nas alternativas. Vocês conseguem ver que é óbvio qual que é a alternativa certa? Sim ou não?
Quero que vocês sejam bem sinceros. Fala comigo. Eu não consigo não, professor, desculpa. Não? Legal. Então, deixa eu te ensinar uma coisa de lógica e de malandragem de prova, David. Olha isso, cara. Esse 8,07 eu estou multiplicando por 50, não estou? E depois eu estou dividindo por um número que é um pouquinho maior do que 50. Sacou? Então, quer dizer, se eu multiplicar, por exemplo, vamos supor, eu multiplico por 5 e depois divido por... Aliás, eu multiplico por 4 e depois divido por 5. Vai dar vezes 4/5. Ou seja, vai dar um pouquinho menos. Tudo bem? Então, veja, ó, se eu estou multiplicando por um número que é muito próximo do número que eu estou dividindo, o resultado vai ser próximo a 8,07. E ele vai ser um pouquinho menor. Por quê? Porque eu estou dividindo por um número que é um pouquinho maior do que o 50. Qual que é a resposta, então, David? Fala aí comigo. Seria D. Seria D, 6,2. Parabéns. Ótimo raciocínio. Tudo bem, gente? Então, ó, estou ensinando vocês a fazer prova de forma rápida e de forma eficiente. Tudo bem? Dá uma olhada nas alternativas antes de você ficar fazendo continha de vírgula, continha besta. Porque vocês ficam reclamando depois, falando, ai, nossa, as contas são muito ruins. Só que falta um pouquinho de, ó, malandragem. Tudo bem? Também no chat falando comigo. Quais as lições, professor? Já vou passar o próximo slide, tá, Bia? E parece que o André levantou a mão. Fala aí, André. Professor, mas se eu quisesse colocar na equação de Clapeyron, já o 50 dividido pelo 65,5, eu já encontraria o volume direto, certo? Pode. Tá. Tudo bem? Mas assim, para ter essa visão, você teve um raciocínio mais complexo do que o do volume molar, concorda? Porque ao invés de encontrar para 1 mol, eu já fui encontrar justamente na quantidade que eu tenho, né? Pode. Sem Tá problema. bom. Obrigado. Sem problema nenhum. Belo raciocínio, inclusive. Parabéns. Valeu. Beleza, gente? Então, essas são as questões mais diferentonas que a gente tinha hoje, tá? Então, era isso que eu precisava passar para vocês, tá bom? Então, lembrando, né, gente, essa parte de cálculo estequiométrico, ela é bem focada em exercício, né? Você vê que a teoria, eu gastei aí 20 minutos, 30 minutos, né? Só para vocês entenderem o raciocínio das proporções estequiométricas, adicionando hoje o volume molar e depois eu só fiz bastante exercício, vê que você vai ter algumas coisinhas a mais para você pensar em alguns exercícios, né? Para quê? Para aumentar um pouquinho o nível de dificuldade, tá bom? Lição de hoje, ó, já que a Beatriz já estava ansiosa, então ó, a resposta é 6,2 litros, que é a D, né? Então, lição de hoje, próximo slide. Claro que tinha que ter um memezinho de hoje, né? Que é... Basicamente, estou brincando com essa parte que vocês adoram, química orgânica, né? Que a química orgânica é a queridinha dos alunos, que é a mais fácil, não sei o quê, né? Tem nomezinho para decorar, né? Só uma reaçãozinha, isomeriazinha. Só que cuidado, né, gente? Ela é a terceira na hora de cair, né? Se você olhar a estatística de FUVEST, de Unicamp, de Enem, de Unesp, qualquer uma que vocês quiserem, vocês vão ver que a parte de físico-química é a parte que mais cai. Tudo bem? Em número de questões, né? Claro que é próximo, né? Também não vejo mentira nenhuma. Claro, gente, que é próximo, tá? Mais ou menos bem dividido aí, né? Mas a FUVEST, por exemplo, é 40% físico-química, 30% geral e 30% orgânica. Então, é só para vocês ficarem bastante ligados que essa parte de físico-química, que é a parte que eu dou, é fundamental para que vocês consigam fazer uma boa prova de química. Não dá para vocês fazerem prova de química bem e passar em medicina, por exemplo, sem você saber físico-química. Tudo bem? Legal. Então, sabendo disso, só não anota, por favor, gente, o gabarito do exercício 5. Que o gabarito do exercício 5 é o exercício que eu fiz errado lá, né? Então, deixa eu dar um ESC aqui. Ó, exercício 5, vou colocar o gabarito depois. Tá bom? Mas os gabaritos aí dos exercícios das aulas 15 e 16 estão aí, né?
E a tarefa, gente, lembra que a gente fez uma confusão na aula passada, porque era o caderno 1 de exercícios ou o caderno 2, né? E eu acabei não passando as que estavam na seção 1, né? Então, hoje vocês vão focar nessas daí, tá? Ó. Então, lembra, né, gente? Na seção que está escrito cálculo estequiométrico 1. Então, o exercícios é o 1, 6, 7. O 8 é um exercício maravilhoso que eu queria que vocês... que ficasse como desafio para vocês. Depois vocês comentam comigo ele. O 10, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 28, 29 e 30. Então, já tiro uma fotinho aí, né, para vocês não precisarem esperar os slides, já que agora eu vou precisar ir, eu vou gravar outra aula e eu tenho que ir para o estúdio, então agora eu não vou conseguir liberar esses slides, então só à noite. Tá bom? Então, já tira uma fotinho ou já anota só esses exercícios feitos aí. Lembrando, ó, já deixei aqui para vocês o caderno de aula, ó, caderno de aula não, desculpa, o caderno de exercícios, eu deixei ele aberto aqui para não causar confusão. Ó, esse aqui, ó, é o nosso caderno de exercícios, a seção 2, que é cálculo estequiométrico. Não é esse. É o anterior, ó. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Caderno de exercícios. É o anterior, é esse que aqui para mim tá como 1. Para vocês eu acho que é seção 1. Vocês vêm aqui, ó. Vocês vêm aqui, ó. Onde está escrito cálculo estequiométrico 1. É nessa seção aqui. Tá bom? E esses são os exercícios que vocês vão fazer essa semana. Tá bom, gente? Então, beleza. Só para deixar claro aí onde que é, porque às vezes no caderno de exercícios fica um pouco confuso. Tá bom? Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu sei que vocês vão ficar mais aí, babando pela organização. Viu, Felipe? Ótimo ouvir isso aí de você, cara, porque é o seguinte, organização às vezes é tudo num exercício de exatas, certo? Então, organização, cara, é uma coisa que é fundamental. Eu aprendi isso na marra. Por quê? Porque quando eu era vestibulando, eu não me organizava, cara. Eu ficava olhando para as questões, tipo, putz, mano, ou a questão saía ou não saía, sabe? Aí, tipo assim, eu vi que quando eu comecei a me organizar, o meu pensamento começou a ficar muito mais linear, sabe? Então, é uma lição que eu quero que vocês levem e que eu espero que vocês estejam tirando aí de mim, tá bom? Bom, parece que vocês vão querer ficar um tempinho aí, né? Então, eu vou parar de compartilhar minha tela aqui. Beleza? Então, a Luísa aí está como co-host. Eu vou sair da reunião. Deixa eu ver como é que eu faço para fazer isso. Se eu clicar em End Meeting, eu vou terminar tudo, não vou? Vai. Acho que não. Não, ó. Só vou colocar aqui, ó. Leave Meeting. Aí, beleza, eu deixo vocês. E aí, depois, vocês me contam o que é essa fofocaiada toda aí, tá bom? Deixar pro outro. Meu, eu sou muito curioso, cara. Tipo, é um defeito, assim, na vida. Meu defeito maior é ser curioso e a maior virtude é conseguir entender as pessoas que são parecidas uma com a outra, igual eu fiz lá com o Ozil hoje, né? Beleza, gente? Então, tamo junto. Depois. Oi? Depois tem que parar de gravar antes da conversa. Ah, tá bom. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Stop recording. Stop recording.